Olá, mais uma vez, bom dia, crianças. Tia Elba está aqui para mais uma correção de mais uma atividade. Nós já estamos na segunda parte. Essa é a segunda parte da atividade de ciência. Nós já fizemos todas essas correções. Vamos dar uma agilizada aqui e passar para a atividade de ciências. Já cheguei essa atividade aqui, certo? Ontem não deu tempo nós fazermos as correções necessárias, mas eu vou estar aqui para fazer as correções, ok? Peguem o livro de ciência, como nós havíamos combinado ontem, na página 114 e 115. Essa página a tia Elba não passou como atividade, mas ontem nós iríamos respondê-la coletivamente. Não deu tempo, infelizmente. Mas peguem aí que a gente vai responder agora e iremos corrigir a outra, certo? Então, vamos iniciar. Gente, por gentileza, me acompanhem nessa leitura da página 115. Aliás, mas aí tia Elba vai ler, nós iremos ler a página 115 e depois responder a página 114. Eu acho melhor assim. Veja a seguir parte da cadeia alimentar que envolve o jatobá, que é essa planta aqui, chamada jatobá. Ela atinge cerca de 20 metros de altura. Nossa, é muito alta. O macaco prego e a cutia e a jaguatirica. Então, nós temos o jatobá, o macaco prego, a jaguatirica e a cutia. Realmente. Então, vamos lá. Sementes de jatobá. Semente de jatobá pode atingir cerca de 2,8 centímetros de comprimento. Macaco prego pode atingir cerca de 50 centímetros de comprimento. O macaco prego se alimenta da polpa do fruto do jatobá e descarta as sementes, que ficam no interior das vagens. As sementes caem no solo próximo à planta de origem. Que interessante. Ele mesmo, o macaco, para vocês verem o quanto é importante, né? Os animais, porque os próprios animais, eles dão origem a novas plantas. Além de se alimentar delas, eles dão origem a novas plantas. Porque ele come a polpa, mas a semente vai para o solo e dá origem a outro jatobá. Aí vamos para cá. Essa aqui é a imagem, esse é o animal 1. Nós temos o produtor, nós temos o consumidor primário, que é o macaco prego. Vamos agora para a questão 2. Questão 2 não, no caso é a imagem 2. Cutia pode atingir cerca de 50 centímetros de comprimento. A cutia se alimenta das sementes do jatobá caídas no chão e enterra algumas delas. Essas sementes enterradas podem germinar, dando origem a uma nova planta. Gente, que interessante! O macaco se alimenta da polpa do jatobá, que as sementes caem no chão. A cutia pega essas sementes, se alimenta dessas sementes e, às vezes, esconde essas sementes no solo, em terra, para comer mais tarde. Mas, muitas vezes, ela acaba esquecendo. Então, nasce outra planta, uma nova planta. Vamos agora para a jaguatirica. Pode atingir cerca de 1,3 metros de comprimento. A jaguatirica se alimenta principalmente de mamíferos pequenos como a cutia. Então, nós temos aqui. Na verdade, nós temos porque essas duas setinhas estão viradas para semente do jatobá. Porque tanto o macaco prego como a cutia se alimentam da semente do jatobá. Então, eles são herbívoros. E a jaguatirica se alimenta da cutia,
certo? Então, nós temos aqui dois consumidores primários, que é o macaco e a cutia, o produtor, que é a planta que produz seu próprio alimento, e nós temos o consumidor secundário, que ele é carnívoro, que é a jaguatirica. Todos os seres vivos desempenham um importante papel nas cadeias alimentares. Caso a população de algum deles aumente ou diminua, ou alguma delas seja removida do ambiente, poderá ocorrer desequilíbrio nas cadeias alimentares. Gente, se houver assim uma diminuição dos macacos prego, como é que a jaguatirica não, como é que a cutia ela vai se alimentar? Porque a cutia, eu acredito que ela não consiga chegar lá em cima do galho do jatobá para pegar uma semente. Uma semente não, que ela não se alimenta, no caso ela se alimenta da semente. Mas para ter a semente, no caso, o macaco prego, ele precisa comer a polpa para liberar a semente e alimentar a cutia. E se houver uma diminuição do macaco prego, como é que a cutia vai se alimentar? A cutia vai morrer. E quem é que vai se prejudicar com a morte da cutia? A jaguatirica. Então, se houver tanto uma diminuição como um aumento de algum animal, de algum ser vivo na cadeia alimentar, tem um desequilíbrio, certo? Muitas vezes, os desequilíbrios nas cadeias alimentares são provocados por ações dos seres humanos no ambiente, como queimadas, caça ilegal, pesca predatória e poluição do ar, da água e do solo. Na cadeia alimentar acima, por exemplo, a remoção de jatobás do ambiente reduz a quantidade de alimento disponível para os macacos prego e para as cutias. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Eita, aqui não dá para baixar. Tá. Para as cutias, com menos alimento, pode ocorrer a redução da população desses animais, reduzindo, por sua vez, disponibilidade de alimento às jaguatiricas. Foi o que tia Elba falou. A cutia precisa do macaco prego para se alimentar e a jaguatirica precisa da cutia para se alimentar. Então, um ser vivo precisa de outro para se alimentar e obter energia. Se um falta, então pode ocorrer um desequilíbrio na cadeia alimentar. Veja a seguir alguns seres vivos encontrados. Então, nós temos o grilo. O grilo é um pequeno crustáceo semelhante a um camarão, que se alimenta de algas marinhas. Deixa eu pegar aqui meu lápis. Caneta. Então, nós temos aqui o grilo, né, que é esse pequeno crustáceo. Logo após, mas primeiro aqui nós temos as algas marinhas. Não, algas microscópicas. Gente, esses pequenos seres vivos, essas pequenas plantas aqui, elas são tão pequenininhas, né, microscópicas. Depois nós temos quem se alimenta delas, no caso é quem? O grilo se alimenta delas. Depois as sardinhas se alimentam de pequenos crustáceos, né? Logo após, a piranha se alimenta das sardinhas e o tubarão se alimenta das piranhas. Então, nós temos, e os fungos e as bactérias se alimentam tanto do tubarão como dos outros seres vivos. Então, nós temos aqui uma cadeia alimentar. No espaço abaixo, monte uma cadeia alimentar contendo todos os seres vivos representados nessa ilustração. Atente para a direção das setas, que representam o fluxo de energia entre esses seres vivos. Ou seja, peguem aí a página 114 e vamos formar uma cadeia alimentar com esses seres vivos. Primeiro, qual é o produtor dessa cadeia alimentar? Algas microscópicas. Depois das algas microscópicas, quem é que se alimenta dessas algas? O grilo. Depois, quem é que se alimenta dele? A sardinha. A sardinha ou as sardinhas.
Quem se alimenta das sardinhas? Ó, a setinha, ó. O grilo se alimenta das algas microscópicas. As sardinhas se alimentam do grilo. Quem é que se alimenta das sardinhas? O atum. Nossa, eu falei, é esse atum aqui. Que são os peixes menores. Ah, é verdade, crianças. Ó, 1, 2, 3. Esse aqui é outro grupo, né? Nós temos o grupo das sardinhas. Depois o atum se alimenta das sardinhas, né? E depois o tubarão se alimenta do atum. E quem se alimenta do atum? O tubarão. E quem se alimenta dos outros seres vivos ou do tubarão? Os fungos decompositores. Questão B. Escreva quem é o consumidor primário. Gente, quem é o consumidor primário? Muito bem, o grilo, né? Que ele se alimenta das algas microscópicas. O consumidor secundário, a sardinha, ó, primário, secundário. Quem é que se alimenta do consumidor terciário? O atum. E por último, o tubarão azul, que é o consumidor quaternário, certo? Então, essa página não era para você fazer, mas você vai fazer agora. Pega o livro na página 114 de ciências, e vamos para a página que realmente era para fazer, que é essa página aqui que vocês ainda sobre a cadeia alimentar. Nós temos aqui por que Tielba colocou os fungos e as bactérias. Eu vou dizer o porquê, que colocou os decompositores primeiro. Mas o primeiro ser vivo da cadeia alimentar, nós sempre colocamos o capim, que é o produtor, logo após o consumidor primário, a aranha, o consumidor secundário, o sapo, e o consumidor terciário, o gavião. E por último, nós temos os fungos e as bactérias, que são os decompositores. Por que Tia Elba colocou aqui o primeiro? Porque, na verdade, os fungos e as bactérias, os decompositores, eles se alimentam de todos os seres vivos que morrem. A aranha, quando morre, o fungo e a bactéria, né, eles se alimentam daquela aranha morta e de outros seres vivos, plantas. Então, vamos... Essa questão aqui só era mesmo as respostas. Não precisa copiar. Você vai apenas observar a cadeia alimentar e vai responder as questões. De acordo com o esquema acima, responda no caderno. Quem é o produtor? O capim. E os consumidores? Nós temos a aranha, o sapo e o gavião. E quais são os decompositores? Bactérias, fungos e etc. Na sua opinião, qual é o papel dos decompositores na cadeia alimentar? Essa resposta eu coloquei um pouquinho grande, porque na verdade não precisa vocês copiarem essas questões. Gente, é o seguinte, quando um cachorro ou quando algum animal ou uma planta morre, as bactérias e os fungos eles começam a comer aquela carne morta, né? Então, quando ela tá com mau cheiro, são os fungos e as bactérias comendo aquela carne morta. E o pozinho, o cadáver, a matéria orgânica, né, desses materiais, no caso, orgânica e inorgânica. Orgânica, a matéria orgânica desses materiais, elas se transformam em inorgânica, ou seja, elas servem de adubo para as plantas. O resto desses cadáveres, a decomposição, né, se transforma em adubo para as plantas. As plantas elas crescem mais saudáveis, né, por causa dessa decomposição desses seres vivos. Olha o quanto é importante os fungos e as bactérias, além de fazer a limpeza do ambiente. Vamos lá. Para que servem? Qual é o papel? Muito importante para o ciclo da cadeia alimentar. Esses organismos se alimentam da matéria orgânica em decomposição dos seres mortos, a fim de obter nutrientes e energia. Ou seja, os fungos e as bactérias são seres vivos, muito pequeninos,
que só são vistos, né? Os fungos ainda dá para você ver a olho nu, assim, olhando. Agora as bactérias só são vistas através de um microscópio, né? Então, nesse processo, transformam a matéria orgânica, ou seja, a matéria orgânica, os animais mortos, né? Em inorgânica, que será utilizada pelos produtores, recomeçando o ciclo. Então, as bactérias e os fungos comem os animais mortos para se alimentar, obter energia. E quando eles estão comendo aquele resto daquela decomposição, aquele pó, né, daquele resto de material, serve para as plantas, né, recomeçando um novo ciclo. Por isso que é tão importante os decompositores. Questão caso houvesse a diminuição ou falta do capim, o que poderia acontecer na cadeia alimentar? Por isso que eu pedi para vocês lerem esse texto aqui. Eita, travou. O texto da página 115, por isso que eu pedi para ler. Porque a resposta, vocês irão ter uma compreensão quando lessem aquela página. Por que é tão importante? No caso, o que poderia acontecer se matassem o macaco prego? Poderia acontecer um desequilíbrio nas relações alimentares. Foi o que te explicou na página anterior. Questão Não, peraí, deixa eu ver. Aqui colocou 2D, aqui é o E, viu, gente? Coloque a letra E aí. Pronto. F. E se houvesse aumento da população dos sapos, o que poderia acontecer na cadeia alimentar? Se houvesse porque na verdade o sapo come insetos. Se houvesse um aumento da relação dos sapos, o que aconteceria? A quantidade de inseto ia diminuir, porque ia ter mais sapo para comer inseto. E os predadores de sapos provavelmente teriam um aumento. Então, digamos que aqui sejam os insetos. Nós temos 3 insetos aqui. Então, se aumentasse a quantidade de sapos, ia haver uma diminuição dos insetos. E, com certeza, né, os predadores dos sapos, que são as cobras, elas iriam aumentar. Porque elas iriam ter mais sapo para se alimentar. Então, ia haver um desequilíbrio, certo? Finalmente terminamos. Então, agradeço, façam as respostas. Aqui está passando um passarinho me contando que tem crianças que não fizeram. Então, aproveitem, assistam até o final, acompanhem com o material, o livro, o caderno, certo? Bom final de semana. Fiquem com Deus. Deixa eu voltar aqui, né? Descartar. E muito obrigada para você que assistiu até o final.